Mais um episódio Lucast por aqui. E eu já quero começar agradecendo você que está aqui nos assistindo. Vai se inscrever, vai ativar a notificação, porque hoje eu tenho um casal. Olha que legal. E esse casal, eles são empreendedores, eles têm muitas histórias internacionais para contar. E eu quero que você fique aqui para conhecer a Bruni e o Mozart. Vem comigo conhecer esses dois? Tudo bem com vocês? Beleza? Tudo certo. Tudo tranquilo? Interessante, hein? Chegando aqui no estúdio todo shake e tal, nem sei como é que comporta, faz aqui essas coisas, estamos aprendendo agora. O importante é que vocês estão aqui, já fizeram a escolha certa já. Interessante. Lucast nasceu para contar a história de empreendedor. E ó, vocês são os primeiros que vão estar aqui como casal oficial. Ó, Eu só? Começando histórias. Então vamos começar? Quem vai começar se apresentando? Brunielli. Ah lá, então se apresenta para nós. então, meu nome é Brunielli, como ele acabou de falar, mas conhecida como Bruni, né? Então, como que começou a minha vida? Eu sempre falo que tudo começou quando eu fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio em 2020, né? Época de pandemia. Fui para lá fazer um intercâmbio, foi quando tudo realmente deu start na minha vida e eu descobri o que eu realmente queria fazer, que era dar aulas particulares de inglês. Então, antes disso, eu já tinha feito 5 anos de curso de inglês. E aí, eu cheguei nos Estados Unidos e percebi que as coisas não eram fáceis como ensinavam no curso de inglês, né? Era realmente tudo muito diferente, era realmente tudo que eu aprendi desses 5 anos não foram válidos, né? Então, foi aí que eu percebi que todo esse empenho, tudo isso que a gente paga por 5 anos é jogado no lixo praticamente, né? E aí, quando eu voltei de lá, eu vim com essa missão de querer ajudar outras pessoas, querer ajudar elas a realmente ter acesso ao inglês verdadeiro, né? E aí foi quando eu comecei a dar aulas particulares sozinha. Eu mesma queria dar aulas para os amigos, comecei a dar aula online e tudo mais. Acabei entrando numa escola tradicional de inglês, porque eu queria ter essa experiência, queria saber, assim, como que é estar do lado do professor, porque antes eu estava do lado do aluno. E aí fui tendo essa experiência, eu falei, gente, realmente não dá, né? Porque realmente é aquela coisa de, numa semana você está dando aula para 5 pessoas, na outra semana você está dando aula para 10 pessoas, porque as pessoas repõem aula e tudo mais. E eu falei, como que uma pessoa que eu nunca vi na vida vai ter uma aula comigo de 1 hora e eu vou conseguir ensinar alguma coisa, né? Então, é realmente muito impossível isso. E aí eu percebi que realmente isso não fazia sentido para mim. Foi quando eu comecei a dar as aulas particulares. Aos poucos as coisas foram crescendo e aí eu comecei a ter um time maravilhoso de teachers, né? Que é hoje o que eu tenho, que elas me ajudam, tem os mesmos propósitos, mesmos valores e tudo mais. Então, atualmente, a gente tem a Bruni's English, que é a escola de inglês de aulas particulares. Já vou ter algumas perguntas aí, mas vamos esperar aqui o Mozart se apresentar, porque não é só Mozart, né? Mozão, né? É o Mozart, mais conhecido como Mozão, né? Interessante. Gente, desculpa aqui, nariz meio entupido, porque esse negócio tempo de Curitiba, sabe como é que é, né? De dia é calor, de noite é frio, aí você fecha a porta, chove, o negócio é doideiro. E o negócio é engraçado do podcast, né? Porque é um monte de gente falando, aí você esquece que tá te filmando também, e aí daqui a pouco você tá tirando a catota do nariz e tal, tudo mais. Mas enfim. Enfim, eu sou o Mozart, mais conhecido como Mozão, diretamente do TikTok. E eu vou ensinar vocês a como chegar e construir 100 mil seguidores a cada 45 dias através de vídeos curtos, hein? Mais ou menos por aí. Eu fico muito rápido, né? Não sei. Olha que você fez uma propaganda aqui que nós vamos querer provar, saber, né? Vamos querer saber. Eita, hein? Então tá bom. Conte pra nós, você também fez essa viagem, como que começou a sua vida como empreendedora e nós vamos chegar na parte do TikTok aí que é interessante. Exatamente. Então, na pandemia, né, a gente começou essa febre, negócio de TikTok, vídeo, tal, um monte de gente viralizando. E aí eu comecei a entender mais como é que funcionava essa indústria, esse mecanismo da galera fazendo vídeo, viralizando, marca e propaganda, e pagava, e fazia o vídeo, pagava, falava, nossa, faz o vídeo, paga. Então como é que faz? Aí eu fui descobrindo como é que faz, e aí montei uma agência de influencers, que hoje é a Universidade da Fama Agência, e aí a gente junta uma galera dos influencers e tal, faz umas propagandas top, publi top para as empresas crescer, Google, Resso, Kawaii e tal, tudo mais. E a gente cresceu assim. E aí eu montei uma metodologia para quem quiser também começar no TikTok, se tornar um influenciador, se tornar famoso, né? Que é coisa que eu não consegui aprender quando eu estava começando. E hoje eu ensino as pessoas.
Eu tô aqui sugando, mas parece que tô com bronquite, mas enfim, né? Tô aqui. Mas, e por último, a gente fez a viagem aqui, 8 meses de Europa. Foi 8 meses, né? Um negócio loucura. Passamos fome, dormimos na casa dos outros, sofá, nego desconhecido. Falei, nossa, mas foi interessante. Muita experiência. Eu já tava esperando, assim, aquela viagem que vocês ficaram lá em castelos, que vocês ficaram... Não foi assim, não. A Europa é interessante porque... É muito interessante, porque... É assim, o visual tem castelo, tem tudo, mas foi dormir no sofá, você entendeu? Do cara que de você conheceu. favor. De favor, tá? É que a gente queria essa experiência, né? A gente realmente falou assim, porque a gente não fazia programação. Então, foi uma viagem que a gente decidia as coisas de última hora. Então, realmente, não tinha muito como ficar num castelo, né? Porque não tinha essa programação de vamos guardar dinheiro, vamos, né? Foi realmente assim, vamos viver. Era pra ser. Exatamente. A gente, vamos semana que vem pra tal país. Aí a gente ia lá pra tal país e ficava lá um mês. E sempre assim, nunca tinha um cronograma pra seguir, né? Teve até um castelo que a gente invadiu, né? Não sei, um negócio que podia, não sei se podia entrar lá. A gente entrou, parece que tinha uma galera com os negócios, uns itens assim de... No ano 1 depois de Cristo. E aí tinha que entrar, mas aí a gente não foi pela entrada, entramos por outro lugar, mas não sabia também tudo internacional, eu não entendo. E aí entramos, tava lá e do nada saindo junto com todo mundo e um povo cantando assim, né? Tinha um negócio dos sacerdotes assim, cantando. Em Portugal. Falei, vixe, que loucura, mas foi interessante. Deve ter muita história que aconteceu e que com certeza vocês tanto vão dividir como vão carregar para a vida, né? Porque 8 meses dá para fazer uma boa programação. É que nem a gente fala sempre, tem um ditado que eu gosto muito, né? Se você gosta de alguém, viaje com essa pessoa, que aí você testa. Porque é perrengue. A gente, cada dia, tinha uma coisa diferente. Do nada, aparecia o problema, né? O problema, ele todo dia, ele surge de uma maneira diferente. A gente teve muita coisa, por exemplo... Acho que uma das melhores histórias nossa é uma vez na França, que na França você precisa ter um cartão, né? E aí a gente estava nesse negócio de hoje é o nosso último dia, então não vamos comprar um cartão a mais. E aí a gente ficou nesse negócio de não vamos comprar um cartão a mais, mas a gente queria pegar o último trem para ir comer, para ir, né, aproveitar o último dia. Aí foi todo um empenho para entrar dentro da catraca e vai e joga cartão. A gente se sentiu num filme. Falou que aquela foi o seriado, né? O negócio do interessante, hein? E eu acho... Nossa, viagem é um negócio que proporciona... É muito interessante, bonito de ver, né? Mas é um negócio que proporciona muito estresse na vida da pessoa. Tipo, acho que a coisa que mais estressa, que vale por 50 milhões de faculdades no mundo, é check-in de aeroporto. Porque você chega lá, chega no moço e fala assim, ó, tá aqui minha mala, tal, tudo certinho. Aí o cara vira pra você e fala assim, então, passou 12 quilos. Aí você fala, não, beleza, fica quanto? Fica 100 euros a cada quilo. É complicado. Deixa só um pouquinho que eu vou fazer uma doação agora. Exatamente. Alguém quer roupa. Aí só dava nós tirando as meias, colocando as coisas dentro assim, tirando as cuecas. Não, pera aí, que levava tudo no saquinho e entrava, liberava o peso na mala e dava certo. Mas foi interessante. Foi vários aprendizados, assim. Eu acho que realmente, que nem ele falou, né? Muitas vezes a viagem, eu sempre falo isso para as pessoas, a viagem internacional nada mais é do que uma viagem para dentro de você. É você realmente se autoconhecer, você entender quais são os seus limites, quais são as suas... nossa, isso aqui me tira do sério, isso aqui, tudo bem, né? Eu consigo levar. Você se autoconhece porque você resolve muitos problemas que você nunca imaginou ter na vida, né? Então, por exemplo, a gente passou por milhões de check-ins que, tipo... Tava tudo pra dar certo, né? Não tinha nenhum problema. Aí, de repente, comprava a passagem. Não, porque vocês não podem embarcar, porque vocês não podem fazer um... Como que é o nome? Ficar no país por 24 horas. Mais de 24... Como é que é o nome disso? Eu não lembro. Quando você faz uma... Conexão. Então, você não pode fazer uma conexão com mais de 24 horas. Aí, a gente chegou... Pulo do gato, hein? Não façam conexões com mais de 24 horas. Exatamente. Prestem atenção na passagem que você compra. A gente comprou a passagem pela companhia aérea, chegou lá para embarcar, tudo certo, vamos voltar, né? A pessoa simplesmente olhou pra gente e falou assim, não, vocês não podem voltar porque vocês vão ter uma conexão de mais de 24 horas. Aí ele falou, mas a gente comprou essa passagem pela companhia aérea, como vocês não deixam a gente embarcar? Eles falaram que
aconteceu provavelmente algum erro no sistema, alguma coisa, que não é possível embarcar. Porque se você faz uma conexão de mais de 24 horas, você precisa sair do aeroporto e embarcar, fazer o check-in novamente. E aí, como era no Catar, né? No Catar, você precisa ter um visto. E aí, a gente não conseguia esse visto de última hora, né? Aí, a gente simplesmente senta no aeroporto e espera. Porque aquele dia foi complicado, né? Interessante, hein? É o último dia, né? Falando assim, vamos embora pro Brasil. Acabou tudo. Cancelou o Airbnb, cancelou tudo e tal. Chegamos no aeroporto, não vai mais. Aí, beleza, né? Falamos, Verão na Europa, não tinha Verão. hotel, tudo lotado, cheio. Aí a gente, como que faz agora, né? Aí, Fica que onde? faz? Aí a Brunelli, o que nós vamos fazer? Tô com sono, vamos dormir, vamos. Pronto. Aí no outro dia conseguiram fazer a troca, conseguiram... Aí a gente, não, conseguimos no mesmo dia, conseguimos um reembolso, né? É. Aí a gente achou um Airbnb, ficou por lá mesmo. E aí depois, aí desistimos, né? Falamos assim, Brasil não quer a gente, então nós não vamos pro Brasil também. Aí a gente foi pra Portugal. Aí de Portugal a gente veio pro Brasil. Portugal ficou quanto tempo? A gente sempre ficava um mês em cada lugar. Eu falo pra ele que quando eu gosto de viajar é assim, porque senão você fica 15 dias num lugar, aí 15 dias em outro. Até você chegar no lugar é 2 dias de viagem. Aí você precisa se adaptar em uma semana pra você colocar suas coisas e tudo mais. E daí, se você ficar 15 dias, na próxima semana você já tem que estar arrumando tudo e saindo de novo. Nem aproveitou. Eu falo, e ainda mais a gente que estava trabalhando, a gente não estava de férias, né? Então, realmente precisa ter esse tempo para Sim. se acostumar, para poder trabalhar, voltar à rotina. Beleza, vamos para o próximo país, né? Então, eu falei que essa era a minha condição, né? De ficar um mês em cada lugar. E teve algum que vocês mais gostaram, que, digamos, além dos acontecimentos aí, que não foram tão positivos, mas algum que vocês digam assim, ó, se alguém tá assistindo hoje e quer fazer uma escolha para ir, qual vocês indicariam? Através das experiências que vocês tiveram, né? Eu acho que eu sempre falo isso pro meu público, né? Realmente depende muito do que é o seu objetivo. Muita gente fala assim, vou morar fora. Por exemplo, você quer ir morar fora e fazer o quê? Portugal. A gente foi para Portugal, né? O mozão, ele não gosta de Portugal. Mas é que nem eu falo, nosso objetivo em Portugal não é legal. Pra gente não é legal. Porque, por exemplo, o público dele é um público jovem. Então, obviamente que ele não vai achar pessoas em Portugal. Portugal possui muitas pessoas mais de idade e tudo mais, né? Então, para quem que é bom? Para uma pessoa que tá saindo do Brasil, que tem um emprego já que não é tão legal aqui, que, né, tipo, não é aquela coisa assim, eu ganho muito bem, mas eu tenho um padrão de vida médio e eu quero ter mais qualidade de vida, porque realmente morar na Europa é ter qualidade de vida. É que nem a gente fala, né? Por mais que as pessoas lá não ganhem tão bem, se você for olhar o salário, ele não é a mil maravilhas, mas quando você vê os preços das coisas lá, vale muito a pena, né? Então, o preço de um iPhone, o preço de uma moradia, o preço de uma comida e tudo mais. Então, eu sempre falo que depende do seu objetivo. Se o seu objetivo, por exemplo, é melhorar a qualidade de vida, Portugal é uma ótima porta de entrada. Lá você consegue visto muito fácil, você consegue desenvolver o inglês, a língua é a mesma. Só que aí tem outros países também, né? A gente foi para Inglaterra, para França. Então foram países que é muito mais legal pra gente, né? Porque são pessoas mais jovens, pessoas Mais badalado. Exatamente. Essa é a diferença, né? Então Portugal a gente fala mesmo que até quem que a gente conheceu que falou que a Maria ia ir lá para se aposentar, né? Não lembro quem que era, sua madrinha, acho que era. Pra Portugal pra aposentar? Porque é um ótimo país. Pra quem é aposentado, é perfeito. Tem uma praia, é um clima legal, não é tão frio, não é tão quente, é tranquilo, tipo, realmente tem uma paz, você tem acesso a transporte público. Só que, que nem a gente falou, né? O Brasil com segurança, né? Então, realmente lá fora tem a segurança maior e tudo mais. Só que pra gente, talvez não é o nosso objetivo, né? Exatamente. Tem um país, inclusive, que é um país meio fora do radar, assim, ninguém nunca pensa em fazer o intercâmbio para esse país e tal. Mas foi um país que me indicaram lá no nosso grupo de network e tal, né? Falei, quero um país aí para aprender uns negócios diferentes, assim, como é que faz? Aí os caras falaram assim, tem um país que chama Sérvia. Eu falei, nossa, é nada, não sei nem que é isso, onde que fica isso? Aí falou, que é o leste europeu, vai lá e tal.
Mano, fui lá e, nossa, aprendi um monte de coisa. Vi que eu descobri que é o país do basquete, a galera jovem, país emergente, né? Então serve a Ucrânia, são um país de pessoas jovens, então você conhece muita gente, tem muitas escolas, muita coisa que é provida do governo, então tem muita coisa grátis, as coisas são muito Apoio. baratas, exatamente. Então as coisas são muito baratas, moeda desvalorizada. Então o seu real, quando você passa pra lá, ele tem um valor, não é tipo, vale 7 vezes a menos, igual tipo ir para país de euro, né, e tal. Então vale muito a pena você ir fazer um intercâmbio num lugar assim que é diferente. É outra região do planeta, né? A gente é doutrinado pelos Estados Unidos no Brasil, né? E a gente cresce crescendo, ou melhor, a gente cresce acreditando que, nossa, os Estados Unidos é o mestre, é o incrível da balada. E aí, mas na verdade tem um mundo inteiro incrível e muito interessante que tá cagando para a existência dos Estados Unidos. E muita gente aqui no Brasil, inclusive eu, era dos que ficava babando o ovo, né? Então, nossa, mas a América tal, não sei o quê. Mas não tem nada a ver. Inclusive, tem outros países que são muito mais interessantes, beleza? E sobre Portugal, realmente, velho. Portugal é um país que é complicado, hein? Interessante. Eu já ia gostar de Portugal, tenho certeza. Portugal. Então, depende do seu objetivo, do que você quer da vida, né? Você quer um negócio, Exatamente. segurança, quer paz. É Se você Portugal. quer paz na sua vida, Portugal. Nossa, mas um país que traz paz no coração. Hein? Paz até demais, assim, que você não consegue. E aí, o negócio é o seguinte, só que se você quer um lugar pra dar um trampo, assim, ó, nossa, vou sair daqui, vou ganhar euro, fazer dinheiro, tal, o negócio vai ficar louco. Tem gente que eu conheci que falou assim, mano, tô saindo do Brasil aqui, da minha empresa grandona brasileira, nacional, pra ir pra Portugal, porque ganhei em euro. Não faz isso com a sua vida, velho. Não faz isso. Portugal Depende do seu objetivo, né? não é país pra ganhar dinheiro, beleza? Portugal não é país pra ganhar dinheiro. Lá é lugar pra você ter segurança, viver em paz, mas não é lugar pra você fazer dinheiro. Se você tá querendo ir pra Europa pra começar por um lugar pra ganhar dinheiro, que você vai ganhar muito dinheiro, vai ficar bom e tal, Portugal não é o lugar, beleza? Se você tá com a cabeça, se você pensa em procurar um trabalho, procurar um emprego, beleza? Você vai arrumar, tá? Você vai arrumar. Mas eu tô falando em questão a requisitos. Por exemplo, Portugal tem o pior salário da Europa inteira, beleza? Então, enquanto o povo na França, na Inglaterra, ganha 1.500 euros, 1.500 pounds lá na Inglaterra, Portugal você ganha 700 euros, beleza? E aí você paga 300, 400 de aluguel. Tem lugar que é até mais, tem lugar que o aluguel é 700, né? E aí, pô, o dinheiro acaba sendo a mesma coisa que no Brasil e ainda você não vai ter os recursos que o Brasil tem. O Brasil, muita gente desacredita, mas é um país que é muito... A tecnologia é muito avançada em relação aos países da Europa. Então, tipo, você vai no país da Europa, você não consegue... Nossa. A gente não conseguiu passar cartão na padaria em Portugal, pra você ter uma noção, você entendeu? E não é em uma, em muitas, Em muitas, né? Não é tipo, exatamente. um caso... Beleza? Então você não consegue fazer um Pix, passar um cartão, tal, não sei o quê. Alguns países da Europa são muito complicados, não só Portugal. Tá? Conservadores, de repente, né? É uma mente mais fechada mesmo, né? Por exemplo, a Sérvia, que nem ele estava falando, que é um país muito bom para você fazer intercâmbio, realmente é muito bom, só que tem essa parte, né? De realmente as pessoas lá só andam com nota de dinheiro. E é muito, muito comum, assim, você vê nota de dinheiro, e é engraçado, porque lá a nota vale menos. Então é todo mundo com um bolo de monte. dinheiro, exatamente. Porque realmente lá acho que achamos pouquíssimos lugares que passavam cartão, né? Exatamente, tem lugar que nem aceita cartão, mas por incrível que parível, os cartões lá aceitam muito mais que em Portugal, hein? É verdade. Interessante. Portugal essa foi... noção. Mas é complicado, né? Porque eu acho que de repente é uma maquininha que às vezes paga menos, não sei, que não Em aceita os Portugal veio cartões. perguntavam pra gente se o nosso cartão era internacional, que parece Estrangeiro? que cartão estrangeiro não podia, né? Se fosse cartão estrangeiro não dava. Eu falo, gente, a maquininha reconhece até isso agora, né? Aí era engraçado. Exatamente. E durante o retorno, né, de vocês, aí volta a parte empreendedora, né? Apesar que vocês já estavam empreendendo já há algum tempo, mas isso ajudou vocês a alavancarem, né? Eu acredito que você acabou de falar, eu vim de lá, eu vi que eu precisava fazer algo diferente. E daí em diante, como que foi? Como que vocês continuaram?
Para mim foi muito interessante, porque eu tinha ido já para os Estados Unidos, e aí agora essa viagem para Portugal foi muito interessante para comparar os dois, né? Para comparar e ver realmente, porque que nem ele falou, muitas pessoas falam dos Estados Unidos, muitas pessoas falam, nossa, os Estados Unidos, né? E eu nunca tinha pensado em ir para a Europa. Aí depois que ele foi, eu falei, interessante, porque realmente é muito diferente os Estados Unidos da Europa, né? A gente está muito acostumado com os Estados Unidos porque a gente é doutrinado, né? A gente, Referência. exatamente, a gente pega toda a cultura deles. E quando a gente vai para a Europa, é literalmente cruzar o oceano e ver outra realidade, né? Então a gente chega lá e a gente percebe que, eu até falo isso muito para as pessoas, né? Que eu também trabalho com essa parte de job internacional. Então, se você quer ter paz, calma, tranquilidade, a Europa é muito diferente, porque realmente eles não cobram, que nem no Brasil, né? Tem esse negócio de cobra, entrega. Deu as 4 horas da tarde, fica na hora extra, porque você precisa trabalhar mais, porque você precisa entregar mais. Estados Unidos é a mesma coisa, porque Estados Unidos que influenciou a gente. Já quando você vai para Portugal, chega 4 horas da tarde, tá todo mundo num barzinho, tá todo mundo olhando o pôr do sol. Você vai assim no parque, assim, lotado, todo mundo olhando o pôr do sol, né? É muito engraçado isso, porque realmente a qualidade de vida na Europa é muito maior. Então, por isso que as pessoas vivem mais, por isso que existem mais pessoas de idade na Europa. Sem porque dúvida. é muito diferente. Não tem... A gente até aprendeu, né, a, tipo, não ter essa correria de, tipo, vamos ir ali ver a grama, ver o pôr do sol, ver a água, né? Então, a gente realmente deu uma desacelerada. Então, para mim, foi muito interessante isso, porque eu pude realmente comparar uma cultura e a outra, né? E hoje em dia eu posso falar assim, os Estados Unidos, ele pede visto para você entrar, eu vivi lá por 1 ano, ele é muito diferente, então as pessoas são mais secas, são mais fechadas, é a cultura deles. Já, por exemplo, a gente foi na Sérvia, as pessoas parecem brasileiras. Todo mundo friendly, então todo mundo vai amigo, vem, pega, abraça, bem-vindo, seja bem-vindo, vamos sair, vamos pro rolê. Então a gente tem às vezes essa mentalidade que estrangeiro é fechado, mas não necessariamente, isso é mais os Estados Unidos, Canadá, né? Já quando a gente vai para a Europa, as pessoas realmente são bem parecidas com os brasileiros, né? Exatamente. Ele deve estar ali na cabeça dele lembrando, Lembrando, né? voltou e não... É que, na verdade, eu tô aqui tentando recapitular a pergunta que você fez, que eu tô... Tipo, como é que foi? Como é que foi mesmo? Depois que vocês voltaram da viagem, vocês fizeram todo o processo e aí voltou para o trabalho aqui. E aí você ficou mais forte, a parte de você ensinar, a parte TikTok, e aí você vai contar para nós esse teu trabalho agora. Ah, tá. Então, viajar foi uma grande experiência interessante, porque a gente descobriu, pelo menos eu, descobri o quanto que eu sou burro e não sei resolver as coisas. Porque lá tem um monte de coisa, um monte de problema que eu não conseguia resolver. Eu falava assim, mas como que eu não consigo? A internet tá aqui, o celular tá aqui. Não consegue. Você tem que vir, tem que falar, tem que resolver, ficar com tal pessoa e tal. Eu ficava assim, nossa, gente, vocês estão ficando malucos, não tem como. Ah, você queria resolver tudo online. Queria resolver. E não podia. E não resolve, entendeu? Eu falei, nossa. Aí descobri, nossa, gente. Aí descobri um monte de problema na empresa. Um monte de problema, defeitinho, coisa de iniciante, né? Porque eu tava começando, realmente eu fui uma criança bebê, né, e tal. Pra empresa, não que eu seja uma empresa experiente agora, mas já algumas coisas a gente tem melhorado. E aí fui lá e descobri um monte de probleminha, defeitinho. Falei, nossa, inclusive convido as pessoas, a molecada aí que cresceu na internet, fazendo dinheiro e tal, vai lá e fica lá 8 meses, 1 ano fora, que você vai reconhecer um monte de buraquinho que tá na empresa, que vai ser um pouquinho mais difícil de resolver de fora, que quando você tá aqui você não percebe. Só que aí agora que eu tô... E aí eu voltei pra resolvi. Então, ou seja, a armadura ficou muito mais forte, né? Agora pra ir pra cima. Então, aí, interessantíssimo. A gente tá agora com projetos... A agência tá voltando com a força total, né? Ela tinha dado uma tranquilizada. A agência de influencers, que eu me refiro, né? E tal. Aí agora estamos começando também com a agência de lançamentos. Antigamente a gente brincava de fazer lançamento, né? Fazia stories, estamos lançando. Vamos fazer um cursinho. Mas não, tem todo um processo, uma metodologia para fazer um lançamento e tal. Um negócio complicado que eu tô aprendendo agora, acho interessantíssimo também. Inclusive, quem for de lançamento aí me manda um direct que eu quero tirar umas dúvidas aí. E aí é isso. E aí eu tamo crescendo agora. Então já deixa o @pro pessoal tá assistindo aí, vai querer saber, né? Vai que eles querem te mandar um direct aí.
Fechou? Arroba Mozart Ruizan no Instagram. Até rimou, hein? E Mozart Ruizan é difícil pra caramba pra escrever. Enfim, se você escrever Mozão no TikTok lá, M-O-Z-A-O-O, vai sair eu. Aí você acha o meu Instagram depois. Fechou? Ou vai ter na descrição aí o arroba também, né? Ó, vou falar pra vocês aqui. Se vocês estiverem precisando falar com o Mozão, qualquer coisa, deixa uma mensaginha pro Lucast ali que a gente encaminha pra vocês. O diretor sempre deixa aqui do ladinho também o arroba, fique tranquilo que eles vão te encontrar. Então aí é isso. Se você quiser aprender a crescer nas redes sociais, agora é a hora, hein? Porque tudo que a gente viveu, todo esse estouro que deu durante a pandemia, na verdade foi só um começo de uma grande história com o Brasil na internet, né? E no mundo. Antigamente a gente vinha e recebia as referências dos Estados Unidos e tal, né? Hollywood, música e tal. E agora eu acredito que o negócio vai vir de nós, hein, velho? O negócio vai sair do Brasil pro mundo e eu trabalho pra isso, beleza? Então é daqui pra fora. Você falou algo que eu tenho dito muito isso em todos os aspectos. Quando eu falo isso no aspecto religioso, né, empreendedor, e eu sigo algumas pessoas que dizem que o Brasil é a bola da vez. Né? O Brasil é o país mais produtivo que tá com tudo, que só depende de cada um de nós. E quando a gente grava um podcast que nem esse, trazendo várias informações, porque cada história tem muita informação, você fala assim, de repente alguém tá assistindo e tá com a ideia, porque lá fora é o país. Não, cara, aqui é o país. Aqui é o lugar. Entendeu? Você tem... Anos-luz. Você tem um monte de problema? Tem, mas lá fora também tem. Né? A gente aprendeu muito isso na nossa viagem, né? É muito engraçado a gente ir pra fora e perceber que, por exemplo, né, uma das maiores sacadas que eu tive foi quando eu fui para os Estados Unidos, nesse 1 ano, eu fiz meu 2º ano do ensino médio lá, né? E aí, fazendo meu 2º ano do ensino médio, você é obrigado a estudar uma matéria que se chama História dos Estados Unidos. Então, eu aprendi durante 1 ano a história dos Estados Unidos, porque eu estava nos Estados Unidos e eu, teoricamente, era uma aluna dos Estados Unidos, né? E aí, a gente viajando para a Europa e tudo mais, a gente sempre conversava como é engraçado que aqui no Brasil, quantas pessoas sabem a história do Brasil? Quantas pessoas se interessam mais pela história dos Estados Unidos, pela história da Europa, de guerra, de tudo mais, do que pela história do Brasil? E o Brasil teve várias guerras internas. O Brasil teve várias coisas na política que ninguém nem tem a mínima ideia do que está acontecendo, né? Então, realmente, isso é um grande perigo, porque a gente viajava e a gente falava assim, né? Nossa, mas será que eu não estudei sobre isso? Será que eu nunca vi isso na escola? Só que é tão ruim, né, essa parte do estudo, a gente é tão influenciado pelos Estados Unidos, pela mídia de fora, que a gente não tem acesso à nossa própria cultura, a gente não sabe um desenho de criança que a gente assistiu brasileiro, né? A gente não sabe um herói ou algo do tipo, porque a gente tá tão acostumado com essa cultura de fora. E quando a gente volta, a gente vem com esse outro olhar, né? De repente, quantos talentos que até tiveram que sair daqui para poder fazer o trabalho lá fora, porque aqui Exatamente. O pessoal não valorizava. Mas eu creio, como empreendedora, sabe? É uma coisa assim que quando surgiu o Lucast, eu sempre falo isso desde o início, eu creio que os empreendedores, no geral, eles vão ter muito mais oportunidade agora e é o momento de virar essa chave. É o momento de... Não é a cultura lá de fora, não, é a nossa cultura. A política, a gente já vê que tem movimentado muita coisa aí, tem que movimentar mesmo. A gente não pode simplesmente... eu digo assim, a gente brinca de se esconder, né? Eu não tô vendo, né? Eu vejo lá de fora porque lá de fora tá tudo bem. E não tá tudo bem, a gente precisa mesmo. É algo polêmico? Sim. Vai ser polêmico, mas a gente precisa ser a bola da vez, como eu tenho ouvido. E vocês são testemunhas vivas aqui, que realmente é assim, né? Exatamente. Eu só não concordo com a coisa que você disse, que não tem herói brasileiro, mas quando eu era criança eu acompanhava muito Super 15 da Telefônica. Eu duvido que alguém conheça. Eu não conheço. Super 15 da Telefônica, não lembra que ele vinha colocar o telefone na sua casa? Verdinho, sei lá. Se eu falar que eu lembro, eu também não lembro. Até porque a minha era é bem antes de vocês. Era a propaganda que eu recebia lá. Era a única coisa. Falando em desenho, né? Hoje... tá tão diferente, né? Porque os filhos, eu tenho 3 filhos e posso falar, eu tava vendo esses dias no Netflix lá que tá voltando uma série que o meu filho de 24 anos assistia. E voltou agora na Netflix, eu falei, cara, olha só, tipo, eles estão tendo a necessidade de resgatar o que acontecia porque o atual não tá dando certo.
sabe? Aquela... Enfim, a gente sabe que tem muita coisa polêmica aí, mas tem algumas coisas que não estão dando certo e eles viram a necessidade desse resgate. Eu acho que nós, como brasileiros, vamos falar de nós, a gente está tendo essa necessidade. É engraçado isso, porque foi exatamente assim com o TikTok, né? Teve uma época que ele tentou com umas coisas de dancinha e tudo mais, ninguém gostou. Aí ele voltou na pandemia com tudo, né? Aí foi com o momento que ele estourou, né? Exatamente. Era outro nome, né? Como é que era o nome mesmo? Não lembro. Era uma coisa de dancinha, né? Começa com R, acho. TikTok realmente é dancinha? Fale pra nós, você é um cara já especialista aí. TikTok é dancinha, essa é a questão das questões, né? Eu vou falar que o negócio é o seguinte. Na nossa agência, de influencers oficiais da agência, né? A gente já geriu mais de 1.000 influencers, né? Na gestão das campanhas, tá? A gente acaba gerindo muito mais do que os influencers oficiais da agência, tá? Mas tem os influencers oficiais da UF Agência, fechou? Que já passou já deve ter tido uns 20, 30 mais ou menos. Com esses influencers, a gente já construiu 47 milhões de visualizações na nossa hashtag. Se você quiser pesquisar UF Agência no TikTok, a hashtag, beleza? Da nossa só publi. Nenhum desses influencers que estão lá fazem dancinha, beleza? Pode até fazer um ou outro porque gosta, né? Jovem e tal. Mas nenhum deles é o conteúdo oficial, né? Muita gente vive de dancinha. Eu acho um negócio incrível, porque a dancinha, ela não é um negócio que engaja, né? É a trend que passa, mas se você não coloca um conteúdo, um negócio que vai agregar na vida de alguém, não faz o menor sentido. E aí, muita gente reconhece como o TikTok é a rede social da dancinha, porque muito vídeo viraliza com as meninas fazendo as dancinhas, né? TikTok viraliza no WhatsApp e tal. Mas, cara, TikTok tá se tornando o maior hub de conhecimento e educação do mundo, beleza? Então, muita gente hoje tá aprendendo e conhecendo as coisas através do TikTok, muito mais do que no Instagram, beleza? Então, o TikTok, ele não cresceu à toa. A empresa, a hold da ByteDance, que é a dona do TikTok, construiu e cresceu as coisas e não foi à toa, né? Então, eles vieram com o TikTok, logo depois lançaram o editor de vídeo, que é o CapCut, todo mundo da mesma empresa, beleza? Depois veio junto o Resso, que é um streaming de música. Então, olha só que loucura. Eles lançam a música no TikTok, bomba no Resso, que você tem que pagar para usar, vem no CapCut, edita com a música, posta no seu TikTok. Então, o negócio é um mecanismo, um negócio amarrado no outro que funciona muito bem. E é inigualável, e as outras redes sociais têm que imitar para conseguir chegar no pé dele, porque senão não tem como, beleza? E é isso, e é simplesmente isso. Esse é o conceito de TikTok quando as pessoas me perguntam. Então, você é obrigado, você tem que estar no TikTok, não tem outra opção. Além de ser isso a plataforma, beleza? Ponto número 1. E esse é o motivo para você estar na plataforma. Agora, ponto número 2. O TikTok é a rede social mais democrática da internet. É a rede social que você consegue viralizar de maneira mais fácil e honesta na internet. Honesta que eu falo é, se você faz um conteúdo minimamente bom, que é engraçado ou gera um valor ou deixa alguém pistola, o conteúdo vai viralizar. Beleza? Não tem discussão. Se seu conteúdo está no mínimo do parâmetro da métrica do vídeo viral que a gente ensina no nosso curso lá do Magic Reels e Viver de Vídeos, você vai viralizar. Tipo, não tem dessa. Agora, se você vem com o mecanismo, o vídeo no formato ideal, de vídeo viral, headline e tal, aqueles negócios, e coloca no Instagram, nem sempre seu vídeo vai viralizar. Aliás, é muito difícil seu vídeo viralizar. Tanto é que quando a gente viraliza no Instagram, é tipo, nossa! É a festa. Não é possível, você é louco. Porque é muito difícil e você consegue fazer uma vez e muito difícil conseguir fazer de novo e quase não dá certo, beleza? Agora, no YouTube, piorou, você entendeu? Você quase nunca vai viralizar. O que você pode fazer lá é fazer um conteúdo que as pessoas vão pesquisar para te ver, beleza? E compartilhar os cortes do podcast da Lucast, né? Porque muitas vezes vai cair com o título legal e que vai forçar um clique, né? Bacana.
Nós estamos na terceira temporada já no Lucast, né? Nós estamos desde o início aqui na agência de Juinha, eles que fazem toda essa gestão e todos os processos aí para qual rede social que vai. Existe toda uma estratégia da agência, né? E para a partir de janeiro, que a gente já inicia a quarta temporada, já tem uma programação diferente, já tem... Então, o pessoal muda muito rápido, né? A gente sabe que hoje um online aí, enfim, redes sociais, como você mesmo disse, o TikTok caiu, daqui a um pouco veio com tudo, daqui a um pouco é Instagram, daqui a um pouco é Facebook, enfim, talvez surja outra aí. Exatamente, e tem que rolar essa treta, porque enquanto tá rolando a treta, é nós que cresce, né? O interessante é que tem para todos os perfis, né? Então, tipo, eu sou empreendedora, tenho lá a confeitaria. Então, na confeitaria, por exemplo, Instagram da confeitaria, sei lá, tem 900 pessoas. O Facebook tem 9 mil e pouco. Porque o perfil das pessoas talvez seja mais idade, talvez seja um público já, sei lá, de 35 para cima. É um perfil diferente. E por incrível que pareça, todas as vezes que tem pedido ou qualquer situação é pelo Facebook. Não é pelo Instagram. Você veja que interessante. Já o Lucast não. O Lucast é Instagram. Então, depende muito do negócio, né? Verdade, interessante. Inclusive, faz muito sentido pro público que você quer atingir, né, também. Porque o Facebook ele vai acabar pegando o pessoal um pouco mais de idade mais velho, né? Sim. Assim como o Quai, por exemplo, que pega homens mais velhos nordestinos, beleza? Pulo do gato, dica pra quem quer pegar esse público. TikTok já é um negócio mais abrangente, pega a galera, você só tem que acertar seu nicho. E o Instagram também um pouco mais juventude, né, galera mais velha. A galera mais velha, assim, que eu falo do Facebook, né? Não usa com tanta frequência o Instagram, apesar de muita gente ter, mas nem sempre. Então, você pode selecionar a rede social que você quer usar. Pode estar em todas que tá tudo bem. Exatamente. Né? Vai pegar Atingir o público que você quer, dependendo da rede social. O meu filho de 12 anos, ele já gravou o Lucast Kids aqui e agora o mês que vem... Esse mês tem mais um episódio legal e ele é TikToker. Não adianta. Que bonitinho. É uma graça de ver ele falando. E dele mostra lá as visualizações, que tem vídeo que tem 10 mil, que tem 12 mil, que não sei o quê. Só que ele faz vídeos tudo relacionado a carros. E daí eu falo pra ele, faça algum vídeo aparecendo você. Ele fala, não, eu não quero aparecer. Veja que interessante. E ele fica lá, ele baixou tudo isso que você falou aí, que eu não entendo nada, né? Por isso que a agência faz tudo pra mim. Ele baixou ali, mãe, precisa editar teus vídeos, não sei o que. Tá bom, filho. Baixou tudo que é relacionado ao TikTok, baixou o TikTok, criou uma conta pra mim. Pensa, eu sou do tempo do Facebook. Maravilhoso. Mas eu chego lá. Tudo é uma evolução, né? Aí ele criou a conta e postou os vídeos lá pra você já. Não, ele me ensinou como fazer e tal, mas eu não comecei ainda. Até eu tentei fazer uns ali, mas não deu muito certo, não. Mas ó, siga o Lucast no TikTok, hein? Que em 45 dias pode ser que aconteça alguma coisa. Olha lá, viu? Vamos ter como se diz, um empurrãozinho. Com as tuas aulas, né? Eu sei que o negócio dele ali, é claro que é TikTok, que é online, que é uma coisa muito bacana, que está muito no auge. Mas você vem com a parte da educação e uma educação diferenciada, porque você vem personalizando essas aulas. Exato. Quando você vai atender, você vai na casa da pessoa, tem um espaço, conta porque o pessoal vai querer também saber como que é esse processo, né? Então, as nossas aulas são totalmente online, porque que nem eu falo, assim, você ir estudar já é um trabalho, né? Que você ir, pensar, trabalhar, né? Você já fica cansado. Só de pensar em estudar, só de pensar em estudar inglês, já dá canseiro. Então, você pegar um carro, ainda se locomover, pode ser mais uma desculpa que você arruma para você mesmo não estudar. Então, a gente faz aulas 100% online. A gente não trabalha no presencial, porque realmente nosso objetivo é ser prático. Sim. Então, não queremos gastar com material didático, porque se for algo no presencial, você vai precisar de um material, você vai precisar gastar com apostila. E eu conheço muita gente que já gastou com materiais de inglês. Então, realmente é algo que a gente tenta abolir ao máximo, que é quanto mais fácil, melhor para você, né? Porque realmente a gente quer que você aprenda o inglês da melhor forma, da forma mais fácil. A gente já sabe que é algo desafiador, né? Então, para que desafiar mais? Sim, e chegar no objetivo principal, que é realmente aprender o inglês, né? Que não é fácil, a gente sabe, mas
vou falar aqui, uma mãe, né? De repente tem filhos pequenos, eu não consigo ir, mas aí já facilita, né? Então, esse é o nosso objetivo, realmente para o nosso objetivo é sempre aquilo ao contrário dos cursos tradicionais, né? Então, os cursos tradicionais, eles pregam muito isso, de você se locomover, você precisar ir até o local, de você precisar comprar material, então divide o material lá em 4 vezes, 3 vezes. E aí, no final, você fica lá preso a um contrato por 5 anos, não sei, depende de cada contrato. E aí, chega no final, você não aprendeu nada. Você gastou dinheiro com gasolina, você gastou dinheiro com material, você gastou dinheiro no contrato. E no final das contas, nada deu certo, né? Então, nosso objetivo é realmente facilitar e fazer com que você fale o inglês, né? Consiga se comunicar, que isso é o principal. E existe um período, cada aluno é diferente, como que funciona? Cada aluno é diferente, né? Sempre a gente recebe essa pergunta, mas é que nem eu falo. Tudo depende do aluno. Eu não sei, muita gente deve fazer academia, né? Eu falo que inglês é igual academia. Eu falo que eu e minhas teachers somos a personal trainer, então a gente vai passar a dieta, a gente é nutricionista e personal. A gente passa a dieta e o treino. Se o aluno não segue nem a dieta nem o treino, o músculo ele não vem até você. Ele não faz o milagre de cair, né? Então, realmente é necessário você seguir, e se você seguir, você vai ter sucesso, né? Então, a gente fala que a constância é muito importante. Você ter constância de estudo, constância de prática, constância... Porque senão, realmente, é igual à academia. Se você para de exercitar, o músculo some. Só que é aquela coisa, né? Se você vai pra academia, você sabe que se você faz academia certinha por 1 ano, e daí você para por 3 meses e volta, você consegue o músculo facinho de novo. Agora, se você faz, aí volta, aí faz, aí volta, aí faz, você nunca constrói o músculo e ele realmente nunca vai crescer, nunca vai estar preparado. O inglês é a mesma coisa. Se você pratica 1 ano, assim, certinho, bonitinho, beleza, agora, Bruno, vou ficar parada aqui por 6 meses, que eu tô com outro compromisso e tudo mais. Tranquilo, daqui 6 meses você volta, você vai praticar o seu músculo de novo e ele vai estar grande igual ele estava 1 ano atrás, né? De repente alguém vai viajar, vai fazer uma viagem internacional e não entende, não sabe muito do inglês, ou talvez tenha feito algum curso, mas precisa dar aquela ativada. Existe algum módulo, vamos dizer assim, express? Existe. Então, atualmente eu tenho um e-book que se chama Viagem Sem Perrengue, que é um manual completo para você fazer uma viagem para o exterior se você não sabe inglês. Então, é muito interessante porque realmente eu vi muita essa dificuldade no mercado, né? De muita gente quer ir viajar, só que, Bruno, eu não quero aprender o inglês inteiro e eu não tenho esse tempo. Então, o que você faz? Pega o e-book lá, é um manual completo, né? Você vai acompanhar, vai ter como pedir comida, como se virar no aeroporto, como eu tiro um visto para os Estados Unidos, como eu faço a minha mala, o que eu deveria levar na minha mala, como que eu pago bagagem extra, qual que vai ser o nome, como que eu alugo um carro. Então, tem tudo explicadinho, são 67 páginas lá, cheio de conteúdo. E aí, a gente oferece aulas de acompanhamento. Então, por exemplo, Bruni, eu acho que o e-book não é suficiente para mim, eu ainda tenho 1 mês para eu viajar, eu gostaria de umas aulas só para eu dar uma prática na fala. Beleza, a gente faz um pacotinho legal, a gente faz ver a sua necessidade, né? Agora eu tô com uma mulher que ela vai pra Inglaterra. E aí ela tava com muita dificuldade de achar sotaque britânico no mercado, que é realmente muito difícil de achar sotaque britânico aqui no Brasil. E aí eu tenho uma teacher que é especializada em sotaque britânico, então a gente está ajudando ela, porque é que nem ela falou, né? É muito diferente, então ela não vai estar acostumada. Então a gente vai treinar um pouquinho ela nesse 1 mês de ouvido, de fala e tudo mais, para ela pelo menos não chegar lá e não entender nem o hi, né? Uhum. Então pelo menos ela chegar familiarizada lá. Então a gente tem Não isso. ser aquela coisa que é para ser maravilhosa, acabar virando desagradável, né? Eu sempre falo isso, Lu. Eu imagino assim, você tá gastando um monte pra ir fazer uma viagem pro exterior, uma viagem que é dos seus sonhos, e aí você vai chegar lá e você vai arruinar tudo, porque você não quis gastar talvez 1 mês ali se esforçando e tudo mais. E essa aluna falou exatamente isso. Ela falou que tá indo pra Inglaterra e eles planejaram toda a viagem, mas eles não têm o principal, que é o inglês, né? Sim. E é muito legal, a gente teve muita essa oportunidade lá fora, a gente conheceu várias pessoas. A gente conhece até um aplicativo que se chama Couchsurfing, que é um aplicativo de viajantes. Então, aqui no Brasil mesmo, você consegue encontrar pessoas viajantes que estão aqui passeando. Então, por exemplo, ele estava lá em São Paulo semana passada, ele encontrou 2 caras do Canadá. Encontrou 2 caras do Canadá falando inglês, e ele estava falando inglês dentro do Brasil. Então, essas oportunidades são muito legais. Outro dia, minha teacher foi dentro do posto e um cara estava querendo comprar um chip.
ninguém falava inglês naquele lugar. Ela foi lá, ajudou ele e tudo mais. Então, muita gente fala que não vai aprender inglês porque não tem oportunidade e tudo mais. Mas sim, gente, existe muita oportunidade, principalmente com essas ferramentas. Existem o Couchsurf e o Meetup, que é também uma outra aplicativo que você pode usar para estar encontrando gente de fora, encontrando gente aqui no Brasil. Esse Meetup é um grupo, então você pode fazer parte de um grupo de línguas, por exemplo, e eles fazem reuniões a cada uma semana, a cada um mês. O Couchsurf, geralmente, em cada capital do Brasil, tem uma reunião semanal. Então, por exemplo, em São Paulo, ela acontece toda terça, se eu não me engano. Então, tem um lugar específico que toda terça-feira os viajantes e as pessoas locais vão lá para conversar em inglês, para se conhecer e tudo mais. Acaba sendo um network. Muito, muito, muito. De lá quanto negócio sai, né? Exatamente. A gente conheceu histórias muito doidas lá. A gente conheceu uma menina na Inglaterra, que ela era detetive. E aí foi maior doideira essa noite, porque a gente saiu à noite em Londres para saber como é que era, né? Aí a gente ligou o Couchsurf, porque você liga e você vai conhecendo o pessoal. Aí nessa noite a gente conheceu essa menina que era detetive, a gente conheceu um cara da Itália. Um cara da Itália que era vendedor de imóveis. A gente conheceu um outro que era dos Estados Unidos e estava estudando lá na Inglaterra. E aí, no final da noite, eu e ele estavam lá na casa da menina que era detetive, no apartamento dela, bebendo, comendo, de graça, legal, conhecendo uns outros, conhecemos mais uma brasileira. E foi a melhor noite que a gente teve em Londres. Porque realmente foi muito legal, assim, ter acesso à casa de uma pessoa de Londres, sabe? Ter acesso à cultura, como que eles pensam. E a história dela também toda doida, que ela é detetive, aí ela tinha um ex-namorado, um monte de coisa, muito legal. Foi bem doida. Vai dar para escrever uns livros aí. Muito interessante. E aí o negócio é o seguinte, velho. O sotaque britânico que a gente tá falando aqui vai quebrar as suas pernas se você não ver conteúdo e aprender sotaque britânico específico aí. Uma vez a gente tava lá, fui arrumar meu relógio, quebrei meu relógio, né? Aí eu falei, mano, já tô bilíngue no bagulho, né? Aprendi aqui, namorado, falo inglês e tal, sou bilíngue. Vou sozinho. Virei pra ela e falei, vou sozinho, sei resolver minha vida. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, vou sozinho, velho. Chama. Cheguei lá no relojoeiro, carecão, bigodão. Virei pra ele e falei assim, ó. Diz que eu tenho que arrumar meu relógio. Falei inglês assim, diz que eu tenho que arrumar meu relógio, né? Aí ele falou, beleza, vou arrumar. Tudo em inglês. Eu falei, e quanto que é? Aí ele falou uma palavra em inglês pra mim que eu não sabia que existia. Ele virou pra mim e falou assim, Aint. Aí eu falei, Aint? O que é Aint? Aí ele falou, Aint? Aí eu falei, como assim? Aí ele falou assim, ó. Assim, né? Assim. É assim. Que é 8. Aí que é 8 que fala em inglês. Aí eu falei, nossa! Descobri a América. Que não é possível. Simplesmente tem coisa que muda que você não vai reconhecer e é impossível, beleza? Ele tem teve que umas falar umas palavrinhas que são complicadas, né? Exatamente. Aí foi um sarro. Esse dia ele chegou lá e contando a história. Eita! Não, e daí você pensou assim, meu Deus, o meu inglês que eu achava que eu sabia não vale pra todo lugar, vou ter que melhorar. Vou Não, ter que estudar mais um pouco. Exatamente. E aí tem um problema, porque quando você aprende o inglês convencional dos Estados Unidos, né, no geral, você aprende palavras semelhantes ao português. Então, por exemplo, elevador, elevator, né? Elevator. Aí você chega na Inglaterra, aí você fala assim, como é que faz pra ir pegar o ônibus de viagem? Aí ele fala assim, vai no liter. Aí você fala, porra, é essa? Que é isso? Não sei o que é isso. Aí ele fala assim, não, você aperta, você sobe e tal. Aí você fala, elevator. Ele, tal. Você fala, por que você falou elevator? Mas isso é muito porque que nem acontece no Brasil, né? A gente, por exemplo, fala aqui em Curitiba, no Paraná, fala mandioca. Se for lá pra cima, vai falar macaxeira. O Brasil até a gente já alguns sabe lugares isso, aipim, né? É. Exatamente. Mexerica, mimosa. A gente até sabe essa diferença. Mas imagina agora de um país pro outro, né? Com certeza. É muita diferença. Não tem como a gente nem questionar, né? É uma questão de... Eu acho que a própria cultura vai mudando, vai passando tempo, vai passando anos aqui. Vem pessoas de fora, sai, entra. Então, não adianta. Mistura mesmo. Isso aí é a vida inteira estudando. Exatamente, a vida inteira estudando. É muito importante isso, né? Que nem a gente tava falando de sotaque, é muito legal isso, porque
quanto mais acesso a sotaques você tiver, melhor o seu inglês vai ficando. Porque você realmente vai pegando as palavras, vai pegando o jeito que as pessoas falam. Então, realmente... E a questão de costume. Quando você tem a base do inglês, você vai acostumando com os outros. Leva um tempo, porque você realmente está acostumado com aquela pronúncia e tudo mais. Mas aí você vai acostumando seu ouvido. Por exemplo, com 8 pounds. Você vai acostumando, você vai entendendo. Ah, então 8 é eat. Nossa, sotaques é um negócio loucura na cabeça, porque tem o sotaque francês, o sotaque italiano, o sotaque espanhol. Nossa, o negócio é doido, hein? E aí é bom e interessante, porque aí você começa a pegar, é aí que você começa a aprender inglês, que você vai aprendendo sotaques. E o legal do trabalho que você faz, que a pessoa vai, sei lá, seja viajar a passeio, a trabalho, ela vai chegar para você e vai dizer, Bruni, eu preciso ir para tal país. Você tem o know-how hoje para aquele sotaque, você sabe o que aquela pessoa realmente precisa. Mesmo que seja lá 45 dias que você tenha de prazo, mas com certeza dá para ser feito algo específico, né? Personalizado, enfim. Exatamente, né? Essa questão de não perder tempo, né? Então, muitas vezes a gente vai lá na escola tradicional e perde tempo, 5 anos estudando lá, coisa que às vezes a gente nem vai usar. Então, o legal de fazer aulas particulares é realmente essa personalização, né? É a gente focar naquilo que você precisa, focar no método que é melhor para você, focar naquilo que realmente vai fazer você e dar o próximo passo, né? Você se desenvolver. Legal. Já conversamos sobre TikTok, sobre países, sobre um pouco de tudo, mas nós precisamos encerrar, né? Porque se deixar dá pra gente ficar até às 5, né? Mas o diretor ali, daqui a um pouco, ele já olha com cara feia pra nós ali e faz assim, ó. Pra gente deixar aí alguma coisa, além do conteúdo, além de tudo que vocês já falaram, que é muita informação e muita informação positiva, alguma coisa assim, vamos fechar com chave de ouro, porque o pessoal tá acompanhando. Eu sei que o pessoal vai entrar em contato aí para querer viralizar em 45 dias, isso não tenho dúvida, mas alguma coisa como casal, né? Como um casal de empreendedores, apesar de vocês trabalharem em áreas diferentes, vocês estão unidos, né? Seja na viagem, seja na vida, enfim, vocês estão unidos. Então, alguma dica, algo que vocês queiram deixar aí pro pessoal pra gente fechar essa gravação de hoje aí com chave de ouro. E 2023 vocês voltam e contam os próximos passos. Interessante, hein? Eu reforçaria um ponto que a gente falou sobre fazer um pouquinho a cada dia, né? Mesmo para aprender inglês, se você fazer um pouquinho cada dia, a aula lá parece que é 40, 50 minutos de aulinha. TikTok também, o Padrinho faz TikTok com a gente, é dicas do Padrinho. Ele começou com a gente fazendo um vídeo por dia, beleza? Então, um vídeo por dia aí, 30 segundos, às vezes faz uma dublagem de 5, 10 segundos. Isso vai fazer as suas redes sociais fazer muita diferença, beleza? É o que a gente fala em ser bom em fazer o arroz com feijão. Então, isso é a filosofia que você pode levar para sua vida inteira. Pode ser nos seus relacionamentos, com o amor de sua vida, com os seus amigos e tudo mais. Se você souber fazer muito bem feito o arroz com feijão, você tá feito, beleza? Olha aí, essa é a dica do mozão. Interessante, hein? E a Bruni? Acho que é mais ou menos por aí. É muito importante você fazer o básico bem feito, né? Quando você faz o básico bem feito, ele dá resultado no final. A gente fala até, né, que às vezes a gente pensa que para mudar o nosso futuro é necessário alguma coisa super radical hoje em dia. E não é. Às vezes é só você parar de ter preguiça, sentar aquela bundinha na cadeira e pegar aquele caderno que você tem preguiça, pegar o celular, fazer aquela coisa que você precisa tanto fazer, pegar aquela pessoa, chamar que você tá enrolando. Ano que vem eu chamo, ano que vem eu faço. Então, realmente parar de postergar essas coisas, né, que são... que você pode fazer hoje, que você consegue fazer hoje e não precisa ser super bem feita, é começar com o básico. Então, se você só tem tempo para estudar por 30 minutos, você estude só por 30 minutos, né? Ou se você tem tempo só para fazer aquilo, trabalhar, ler, o que for, faça aquilo naquele tempo que você tem hoje e assim você vai aumentando de pouco em pouco, né? Sim. Vamos começar do início, né? É mais ou menos por aí, né? Exatamente. Às vezes a gente olha lá algumas pessoas, eu tenho uma amiga em Curitiba que tá com... Cada vídeo dela dá 500 mil visualizações lá, e tanto TikTok, enfim, ela tá muito famosa. E ela faz uns vídeos de dança, mas é muito interessante, porque cada dia tem um conteúdo diferente. Não é simplesmente uma dancinha. E é uma pessoa que saiu da depressão, é uma história incrível. E aí você vai acompanhando a evolução daquela pessoa e você vê que, tipo, ela começou do básico.
Começou lá no início. A evolução nos próprios vídeos é muito nítida, né? É muito interessante. E fecha com tudo que vocês falaram. Fazer o básico bem feito, não parar, estudar, continuar, sonhar, que eu acho que isso também vocês deixaram bem claro aqui, que vocês sonharam com a viagem, vocês até sonharam sem saber o que estava sonhando, né? Porque muitas vezes vocês chegavam e decidiam ali na hora, o que nós vamos fazer. Isso é muito importante, porque às vezes na nossa vida, eu quero ir por aqui. Mas nem sempre é possível continuar indo por aqui. Às vezes eu tenho que mudar a rota, eu tenho que sair daquele trajeto para ter o sucesso que eu preciso. E essa mudança que é aonde dói e aonde é difícil. As pessoas acabam desistindo. Então, para fechar com chave de ouro, além do que os convidados falaram, eu quero dizer para você que está nos assistindo, acompanhe esses dois, esse casal incrível que trouxe aí muita informação para nós. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir trazer muito mais insights de toda essa história. Mas não desista do que você quer, não desista da sua trajetória, porque você só vai vencer se você acreditar em você. Quero agradecer a cada um que esteve conosco, que nos acompanhou e conheça mais um pouquinho da Bruni e do Mozão. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Vamos dar tchau na principal lá, diretor? Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Seja o que for. Estamos aqui e queremos deixar os likes, hein? O Mozão aqui vai acompanhar tudo aí, vai mencionar pra nós, hein? Quero ver, bombar esse negócio aí, né? Pra cima, bora ficar famoso. Tchau, tchau.